Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje você fica por dentro da 7ª edição do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Também falamos dos originais lançados pelo Instituto Estadual do Livro e do web documentário A Cidade Inventada. E a gente começa o programa de hoje com um comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo? Para falar de música instrumental regional hoje. Exatamente. A partir da década de 80, com o surgimento de Renato Borghetti no mercado, um novo veio para a música regional surgiu, né? A música regional instrumental fazendo uma certa mistura com as linguagens jazzísticas, com as linguagens de improvisação, e a partir do surgimento do Borghettinho, então a gente tem nesse tempo todo vários músicos que transitam por esse ambiente musical. A gente pode destacar o Samuca do acordeon, o Paulinho Cardoso, a gente pode destacar o quarteto, que já levou essa história um pouquinho mais adiante, misturando trombone com gaita, né? E agora tem um grupo de meninos do interior, de Encantado, de Farroupilha e de Lajeado, que é o Quinteto Canjerana, que faz uma música instrumental, acústica, muito interessante, sempre voltada para as raízes do Rio Grande do Sul. Um dos músicos é um acordeonista, mas sempre voltando essas sonoridades para uma coisa mais solta, mais livre, usando os ritmos gaúchos, o chamamé, as milongas, mas não se prendendo a uma tradição excessiva. Esse é daqueles discos que os ortodoxos torcem a cara um pouquinho, né? Torcem o nariz um pouquinho, mas é muito interessante o trabalho. Esse é o primeiro trabalho do grupo, vale a pena conferir. Quinteto Canjerana, Promessa é o nome do disco, está nas lojas aí e é um passo à frente nessa história de levar a tradição do Rio Grande do Sul para outros ambientes musicais que não sejam aqueles já ortodoxos e tradicionais. Paulo, bacana que também aqui no encarte, legal porque né? Eles, ao invés de, como é um trabalho instrumental, não tem letras, eles publicam as partituras dos temas que eles interpretam no disco. Vale a pena conferir. Quinteto Canjerana, Promessa, é um disco bem bacana, bem interessante, que faz essa síntese da música contemporânea com o regionalismo gaúcho. Paulo, semana que vem vamos falar então dos destaques deste ano aqui na Estação Cultura na área da música? Vamos. Terça-feira eu estou aqui, quarta é o dia de Natal, né? Então terça-feira eu venho para falar dos destaques do ano. No dia 23 e depois no dia 30 eu venho para falar um pouquinho do que está planejado para o ano de 2015, e as esperanças todas se voltam para a notícia que surgiu essa semana de Rolling Stones, dia 10 de novembro de 2015, aqui em Porto Alegre. Vamos ver se cria essa história, né? Quer mais, Paulo Moreira, sempre de segunda a sexta-feira, 8 horas da noite, sessão jazz na Rádio FM Cultura 107,7. Paulo, muito obrigado, até a semana que vem. Até terça que vem. E 6 novas obras foram lançadas na noite de terça-feira pelo Instituto Estadual do Livro. 4 livros são parte da coleção que marca os 60 anos do IEL. E nossa equipe acompanhou o lançamento. 2 livros de contos e 2 de poesias de escritores gaúchos contemporâneos são as novidades selecionadas pelo Plano de Edições 2014 do Instituto Estadual do Livro. O IEL está fazendo 60 anos, não por menos que a coleção 60 anos, para marcar o aniversário do IEL. E ao longo da história do Instituto, que já tem mais de 600 títulos publicados, né? Autores que hoje são consagrados na literatura do Rio Grande do Sul começaram publicando, lançaram seu primeiro livro ou seus primeiros livros pelo Instituto Estadual do Livro. O Instituto Estadual do Livro deve privilegiar aqueles gêneros literários que não têm muito espaço nas editoras comerciais. E a gente sabe, né, que infelizmente se publica muito não ficção, se publica muito autoajuda. Em termos de ficção, normalmente os editores pedem romance. E o pessoal que escreve contos tem muita dificuldade de publicar, poesia mais ainda. Então, se privilegiou esses 2 gêneros. É uma reunião de poemas que vem sendo feitos desde 2010, quando eu lancei o meu primeiro, então eu não paro nunca de escrever. E agora, de certa forma, é o que eu consegui reunir de material poético desde aquele tempo. Então acho que vai ser bem bacana, porque é um livro que está
Ele tem uma leveza, mas ele questiona algumas coisas. Eu acho que a arte serve para isso, para questionar. Os meus contos, eles têm muito uma questão de... versam sobre os pontos, as questões mais importantes, né, do ser humano, de morte, de amor, de desamor, de loucura. Eu trato de vários assuntos, por exemplo, o suicídio, a irracionalidade humana, o amor, a tristeza, e assim, né, são vários temas, né? Faço também contos trabalhando em cima de outros autores, como por exemplo, Guimarães Rosa, Machado de Assis. Bom, Tudo Figura é um livro dividido em duas partes, sendo que uma é mais voltada a uma forma de poema mais livre, trabalhando o discurso livre, associações inusitadas com a linguagem, que é o que a poesia faz. E a segunda parte é o que eu batizei de transquadras, que é uma maneira de subverter a quadra convencional, aquele poema em 4 versos, colocando um verso a mais, de modo que aquele verso a mais desmente, desloca, acrescenta sentido à quadra convencional. O escritor gaúcho Paulo Ecker Filho teve sua poesia reunida em uma obra que também foi apresentada pelo IEL. A gente se reuniu, a gente juntou todos os livros de poesia do Paulo e a gente foi lendo e se encontrando, um lendo para o outro, e o critério era os 2 poemas que apaixonavam os 2. O problema era que quando um se apaixonava, convencia o outro também, não é? Foi muito sábia a decisão do IEL de convidar 2 autores, 2 poetas que, além de conhecer o Paulo Ecker e a obra dele, né, pudessem ter 2 olhares, né? Então, são 2 olhares sobre essa escritura, essa obra do Paulo Ecker, né? A série Obras Reunidas teve também o lançamento da antologia Prosa na Estrada, reunião de contos e crônicas que circularam em linhas de ônibus. Se escolheu esses textos que foram impressos, cada edição mais de 100 mil, cada edição 100 mil exemplares de folhetos, né, de 4 páginas, 4 folhetos, que vão para o banco, para aquela bolsinha da frente dos bancos de ônibus, para a pessoa que vai viajar, pegar o seu folheto e lendo, levar para casa. E durante o lançamento dos livros, o escritor Israel Mendes fez uma surpresa à sua namorada. Na dedicatória, um pedido especial que ela ainda não tinha recebido. Eu estava pensando em como pedi-la em casamento, e daí nisso eu venci o edital do IEL, e daí me ocorreu essa ideia de pedi-la através do livro. Então a primeira página do livro é o pedido. Tem 2 corações batendo realmente, literalmente muito felizes aqui. E já está disponível online o web documentário A Cidade Inventada, que aborda as singularidades da colônia de Itapuã. O projeto é um desdobramento do filme A Cidade e tem direção de Liliana Susbach, que está aqui no estúdio. Tudo bom, Liliana? Oi, tudo bem. Você já tinha lançado o documentário A Cidade e agora está nesse desdobramento, né, que é uma versão que está na web, né? De que maneira, então, você coloca e traz outros olhares sobre esse tema que é a colônia de Itapuã? Bom, como tu falou, a gente lançou o filme em 2012 e a gente sempre achou também que era muito assunto para um filme de 25 minutos, que é o tempo que o documentário tem na sua versão maior. E de que forma a gente poderia ampliar isso, né? Não exatamente transformando um curta num longa, mas assim organizando o material de um outro jeito, né? Uma nova narrativa. A ideia não era também só disponibilizar o filme e extras na internet, mas criar um ambiente que quem também não assistiu ao filme pudesse entender a história, saber, enfim, compartilhar das histórias dos personagens e do ambiente. Nós estamos vendo, né, imagens do documentário, né, que mergulham no cotidiano desses moradores da colônia de Itapuã. Para quem não conhece um pouco dessa história, Liliana, o que você encontrou lá neste momento que você, no meio dos anos 2000 né, pisou pela primeira vez para conhecer, então, esse cotidiano? Então, quando eu fui
nessa cidade, né, que eu chamo de cidade, é uma microcidade, porque é uma instituição, mas que tenta reproduzir, ou tentou durante um certo período, principalmente o período de confinamento compulsório, todas as particularidades de uma cidade, né? Eles construíram as casas e os pavilhões, ou seja, que abrigaram as pessoas que foram lá confinadas, né, em função de uma doença, mas também tentaram proporcionar a elas as características que elas encontrariam numa cidade normal, pequena, seja de restaurante, de padaria, de comércio, diversões, tinha cinema, tinha teatro, né, tinha uma moeda própria. Então, por isso, enfim, que eu chamo de cidade. Eu fui lá pela primeira vez em 2007, e eu me surpreendi, porque o lugar é lindo, assim, é extremamente, ali junto ao parque, a reserva de Itapuã, né, do Parque Estadual de Itapuã. Não é dentro do parque, mas é praticamente o parque quase que cerca, né, o local, então está muito preservado e é muito bonito, assim, a natureza lá é muito exuberante. E por esse motivo também me surpreende o que foi que levou né, a esse confinamento. Assim, existe uma história dramática dentro de um lugar tão Quantas pessoas moram lá ainda? Olha, atualmente os moradores que são exportadores de hanseníase, eu acho que tem 33, assim, quando a gente terminou o filme eles eram 35. E, enfim, todos eles têm mais de 60 anos, eu acho que a moradora mais nova completou 70 anos na semana passada. Então, é uma cidade em vias de extinção, de certa maneira, né? Claro, eles abrigam outras pessoas, outros portadores de outras deficiências lá atualmente, mas eu não sei qual o destino que a Secretaria pretende dar àquele lugar. Liliana, quem acessar o site www.acidadeinventada.com.br, e o que encontra hoje? Então, encontra, além do filme, né, um filme de arquivo que a gente utilizou também na edição do documentário em 2012, mas que está disponibilizado em duas versões diferentes, porque a gente trabalhou também o áudio dele, deixou o áudio original e também fez um exercício de propor aos atuais moradores comentarem esse filme de arquivo, o que realmente para eles significou essa experiência. Então isso também está disponibilizado, além de histórias adicionais, coisas que na época a gente não inseriu no filme, mas também coisas que a gente buscou posterior à realização do filme, né? A gente fez entrevistas com especialistas, seja médicos, né, que tratam tanto do assunto da doença como do histórico do Hospital Colônia, e tudo isso está disponibilizado, né? A ideia é que o internauta possa entender o que é o local, independente de ter visto o filme não, embora o filme também esteja disponibilizado lá na íntegra, né? E também queremos que esse site seja alimentado com outras experiências. A gente sabe que outras colônias existiram no Brasil, com as mesmas características, e a ideia é que essas outras microcidades também enviem, que pessoas, ex-moradores ou pessoas que conviveram nesses ambientes também possam enviar material que a gente pretende disponibilizar também no site. Liliana, muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando então que o site é www.acidadeinventada.com.br. E na noite de ontem aconteceu a entrega do Prêmio Açorianos de Dança. A montagem Retrógrado em 6D foi destaque no evento, ganhando nas categorias de espetáculo e coreografia. O Açorianos de Bailarina foi entregue a Juliana Prestes e o de Bailarino para Gabriel Matias. Os dois integram o espetáculo Consoantes. Além da premiação, houve homenagens à coreógrafa Nilva Pinto, a Eva Chu como personalidade do ano e a jornalista Michele Rolim como destaque de imprensa. A lista completa dos ganhadores você confere na página do Estação Cultura no Facebook. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
E a 7ª edição do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre já tem data para começar abril de 2015 e as inscrições para a participação de grupos nacionais terminam neste sábado, dia 20 de dezembro. Nós recebemos aqui o Alexandre Vargas, que é idealizador do festival. Alexandre, já tem algumas novidades, questões concretas da programação que você pode adiantar para a gente, né? O festival vai de 5 a 15 de abril do ano que vem. Tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal e dos Correios esse ano, um patrocinador novo e importante. Pela primeira vez a gente vai fazer uma tentativa de fazer uma coprodução com um grupo francês. A gente inicia em 2015 e executa em 2016. Um espetáculo franco-brasileiro com o grupo Generique Von Père, que veio nesse ano com o Bivouac. E a ideia é montar isso, circular no Brasil e circular também na França. É um experimento, está se erguendo, né? Mas é uma das tendências do festival, começar a entrar num sistema de coprodução. Isso não é uma exclusividade do festival, é uma tendência dos festivais no mundo, né? É o que a gente vem estudando. E que outras atrações você já pode adiantar da programação de 2015? A gente vem um grupo da França chamado Cúmulos, que tem um trabalho estético bastante impactante, assim, ele é muito silencioso, ao contrário do que foi o Generique Von Père esse ano, que era mais rock and roll. E ele é um elemento fundamental, é uma peça fundamental dentro do festival, porque ele consegue colocar, digamos assim, em choque uma estética mais que a gente já está muito acostumado no teatro de rua. E ele vem com um elemento de construção cênica que possibilita para o fazedor de teatro de rua pensar em outras possibilidades. Tem uma conversa agora com um grupo da Austrália. Em 2016, o Brasil vai ser o país homenageado na Austrália. Então, a gente começou a tratar com o governo da Austrália a mesma tentativa de fazer uma coprodução para 2016. Então, a gente deve receber um grupo da Austrália neste ano e tentar desenhar isso para o ano que vem. Alexandre, para os grupos nacionais que querem participar, as inscrições estão abertas, né? Vocês pretendem selecionar quantos grupos? Quem pode participar? Como é que faz esse trabalho, né? Qual é o olhar mesmo, né? A gente está projetando em torno de 30 grupos para o ano que vem. As manifestações cênicas de rua no país têm aumentado consideravelmente. A gente deve chegar em torno de 300 inscrições esse ano. A gente trabalha com teatro de rua, performance e intervenções urbanas. Isso vem em franca expansão no país, tá? O olhar é sempre tentar propor novas subjetivações para a cidade, através desses experimentos. O artista de rua, quem está indo para a rua, está muito conectado com esse momento que o país vem vivendo, né? Não é uma particularidade só do teatro, tu vê que tem infinitas manifestações querendo dialogar com a cidade, e o festival deve traduzir um pouco esse movimento, o que está acontecendo. De uma maneira não panfletária, mas de uma maneira sutil, eu acho que a gente também vai entrar na questão de uma reforma política, mas de uma maneira artística, ou seja, com espetáculos que propõem isso como discussão. Não diretamente, mas exemplo concreto. Roger Bernard, da Espanha, tem um espetáculo chamado Pedinte de Voto. Ele deve acontecer dentro da Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa, e que é um processo onde o público vai participar de uma votação e é o protagonista do espetáculo, né? Legal. Alexandre, muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando então que o 7º Festival Internacional de Teatro de Rua tem as suas inscrições abertas até o dia 20 de dezembro no site que você acompanha aí na tela. A Estação Cultura fica por aqui, mas antes mais uma dica. Hoje acontece a 8ª edição da Confraria do Blues, evento que reúne diversos artistas para celebrar este gênero musical. Mais de 20 nomes estão confirmados para esta noite, em que os músicos se revezam no palco do Solar Coruja a partir das 20 horas. Dentre as atrações está o grupo Fernando Noronha e Black Soul, e a gente acompanha um pouco do som deles agora e se despede por aqui. Tchau e até a próxima edição.